alunos do preparatório para o 41º exame da OAB. Isso aí, exame 41. Hoje é sexta-feira, dia 26 de julho de 2024. A gente preparou aqui uma revisão para vocês, então eu espero que vocês recebam isso com muito carinho. É uma revisão de constitucional. Vamos lá? Vou projetar minha telinha aqui. Aqui, revisão, vou ficar nesse cantinho, revisão de constitucional, tá bom? Vamos lá. O primeiro tema que eu queria conversar com vocês era sobre reunião e associação. Que é importante para a prova da OAB, a prova de domingo, sobre reunião e associação. Vamos entender um pouquinho isso. Vou colocar uma tabelinha aqui para vocês, para a gente fixar bem esse cenário. Então, vou colocar uma canetinha aqui. Canetinha melhor, né? Aí, vamos lá. Reunião. A Constituição Federal, pessoal, ela diz que a reunião deve ser pacífica, sem armas. Vou escrever aqui, sem armas para você não esquecer. Sem armas, em local aberto ao público. E o que mais interessa para a gente é que a reunião não depende de autorização. Não depende de autorização. Do que ela depende, então? Ela depende de prévio aviso. Somente prévio aviso. Prévio aviso, sim. Tá bom? Então, o ponto importante sobre direito de reunião é que vocês saibam, é que vocês entendam que a reunião, para ser exercida, depende de prévio aviso. Beleza? Segundo ponto é a gente falar sobre associação. Alguns detalhes importantes sobre associação. Sobre a associação, eu queria que vocês recordassem o seguinte: a associação não pode ser paramilitar, não pode ter caráter paramilitar, pode ter fins ilícitos, não pode. A associação, se tiver fim ilícito, ela pode ser, aí sim, isso interessa muito para vocês, ela pode ter a atividade suspensa. Suspensão. Ou, se for o caso, também caberia a dissolução. Quer dizer, então, que eu posso suspender o funcionamento de uma organização associativa? Posso. Quer dizer, então, que eu posso dissolver uma associação? Posso também. O que eu preciso para isso? Então, tanto para dissolução quanto para suspensão, eu preciso de decisão judicial. A decisão da autoridade administrativa não tem caráter jurídico suficiente apto a dissolver ou suspender uma associação. Ou seja, sempre que a prova falar para você que a associação foi dissolvida ou foi suspensa, guarde. A decisão judicial tem que estar na resposta do gabarito. Mas não basta isso. No caso da dissolução, e só na dissolução, exige-se mais. Na dissolução, ainda se exige o trânsito em julgado. O que significa isso? Eu só posso dissolver uma associação por decisão judicial transitada em julgado. Decisão judicial contra a qual não caiba mais recurso. Beleza? Guardem isso, bem importante. Segundo tema, crimes imprescritíveis. Crimes imprescritíveis. Quais são os crimes imprescritíveis no Brasil? Vamos lá. Primeiro, racismo. A Constituição fala
que a prática do racismo é crime imprescritível e inafiançável, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei, que não interessa para a gente. A Constituição Federal diz que o racismo é um crime imprescritível. O que significa imprescritível? Que não tem prescrição, pode ser punido a qualquer momento. Racismo e qual mais? O AGA. O que é AGA? Ação de grupos armados. Ação de grupos armados contra a ordem constitucional e contra o Estado democrático. Esse crime, que eu chamo de AGA, ação de grupos armados, para você guardar mais fácil guardar como AGA, esse crime de AGA, ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, também é um crime imprescritível, não tem prescrição. Ah, mas e os crimes hediondos, que você não falou aí? Os crimes hediondos eu não falei. Se eu não falei, é porque não são imprescritíveis. Os hediondos prescrevem. Ah, e o tráfico? O tráfico também prescreve. E a tortura, o terrorismo? Também prescreve. Só não prescrevem racismo e AGA. Beleza? Liberdade religiosa. Liberdade religiosa. As pessoas podem professar a religião que quiserem no Brasil? Sim, sim. Então, no Brasil, o indivíduo tem liberdade. Como conciliar a liberdade religiosa, que todo mundo pode ter a religião que quiser ou nem tem religião, com o Estado laico? O Estado não pode adotar religião nenhuma. O Estado tem que ser neutro. Mas o cidadão, em razão disso, pode professar qualquer religião. Em razão da religião, em razão da minha crença religiosa, eu posso, por exemplo, alegar escusa de consciência. Escusa de consciência. E deixar de cumprir uma obrigação legal a todos imposta. Em razão da minha liberdade religiosa, é possível, segundo o STF, o sacrifício de animais, de religiões de matriz africana. E em razão da minha liberdade religiosa, também é permitido que eu professe a minha religião nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, internação coletiva, eu também não posso ficar alijado do exercício da minha religião. Beleza? Esses são os pontos importantes que eu queria que vocês guardassem sobre liberdade religiosa. Tá? Beleza? Próximo. Ação popular. Entramos agora nas garantias constitucionais. Ação popular. Ação popular, vocês sabem que é um remédio, né? Um remédio constitucional. Esse remédio constitucional da ação popular, alguns pontos importantes aqui merecem a atenção de vocês. Primeiro, só pode propor a ação popular o cidadão. O que é o cidadão? É aquela pessoa que está no gozo dos direitos políticos. Então, ele tem que ter pelo menos a capacidade de votar, o título de eleitor. Além disso, então, eu consigo isso a partir de 16 anos, né? Vocês sabem disso. Além disso, a ação popular visa anular ato lesivo. Anular ato administrativo lesivo. Lesivo ao quê? Lesivo ao patrimônio público, lesivo ao patrimônio histórico, lesivo ao patrimônio cultural, lesivo à moralidade e lesivo ao meio ambiente. Então você vai guardar 3 P's, 2 M's, que são os objetos jurídicos protegidos pela ação popular. A ação popular é aquela ação típica da prova da OAB, que o cara verifica que uma licitação está sendo fraudada. Eu posso mover uma ação popular para anular esses atos licitatórios. Tá? Além disso, a ação popular é uma ação gratuita. Gratuita, salvo se houver má fé de quem entrou com a ação popular. Tá? Então, o cidadão, a partir de 16 anos, que é quando ele pode ter o título, anular ato lesivo, gratuita, salvo má fé, e tem, claro, que apresentar como requisito da petição inicial o título de eleitor. Não adianta o cara ter 16 anos e não ter o título
e querer entrar com uma ação popular. Tem que comprovar que tem o título. Tá bom? Beleza, bem tranquilo, bem facinho, né? Dica 5, habeas data. Habeas data. Vamos a ele. O que é o habeas data? O habeas data, vocês sabem, é um remédio constitucional também, destinado a proteger dados. Mas que tipo de dados? Dados pessoais, dados personalíssimos. A Constituição Federal se refere à expressão dados relativos à pessoa do impetrante, personalíssimos. Ou seja, só aquela pessoa que tem os dados que pode promover, que pode manejar a garantia constitucional do habeas data. Tá? Bom, o habeas data é um remédio constitucional proposto por pessoas físicas ou jurídicas que querem ter acesso, então, que querem conhecer, deixa eu colocar certinho aqui, como está na Constituição. Elas querem conhecer os dados, conhecer. Quero saber o que aquele órgão público, aquele banco de dados de caráter público, sabe a meu respeito. Conhecer, eu quero corrigir, retificar, ou, embora não esteja na Constituição, a prova do OAB já até cobrou isso, na lei do habeas data está previsto, complementar. Eu quero complementar aquele dado que consta no banco de dados do poder público ou de entidade de caráter público. Lembrando que para impetrar o habeas data, eu preciso de uma prévia negativa administrativa. Essa negativa administrativa pode vir sob a forma de expressa, administração pública negando o acesso aos dados, administrativa, ou pode ser implícita, quando, após o decurso do prazo, então, há a presunção de negativa. Tá bom? Esse é o remédio do habeas data. Bem tranquilinho, bem facinho. Complementar esse vídeo com a dica 6, que são os cargos privativos de natos. Então, bora lá. Cargos privativos de natos, quais são, hein? Vocês sabem, né? Vocês que estão se preparando para a prova de domingo, com certeza, nessa altura do campeonato, sabem quais são os cargos privativos de natos. Os cargos são presidente da República, presidente da República e vice. Presidente da Câmara dos Deputados. Presidente, vai anotando comigo aí, hein? Vai anotando comigo, porque você anotando é uma forma de você também fixar no seu cérebro essas dicas. Presidente do Senado Federal. Ministro do STF. Oficiais das Forças Armadas, oficiais da carreira diplomática e, por fim, o ministro de Estado da Defesa, que não tem nada a ver com o ministro do Supremo, hein? O ministro do Supremo é Poder Judiciário. O ministro da Defesa é Poder Executivo, nomeado pelo Presidente da República. Então, revisando. Cargos privativos de natos. Presidente da República e vice, presidente da Câmara e do Senado, ministro do STF, os 11, oficial das Forças Armadas, oficiais da carreira diplomática e ministro de Estado da Defesa. Beleza? Nesse slide, então, nesse vídeo, a gente teve a oportunidade de revisar. Vamos lá. Revisamos reunião e associação, revisamos os crimes imprescritíveis, liberdade religiosa, ação popular, habeas data e cargos privativos de nato. No próximo vídeo, continuaremos a nossa revisão. Até já, um abraço.